Hoje eu vou te mostrar uma coisa inédita. Eu criei um sisteminha para tentar deixar mais inteligente uma estratégia que o pessoal usa para ganhar seguidores no Twitter e também porque eu queria entender melhor como é que funcionam os sistemas de recomendação e de modelagem de conversão. Então, quando você vê aqueles anúncios no Facebook, como é que o Facebook sabe qual anúncio que ele tem que te mostrar que você tem a maior probabilidade de comprar aquele produto, que é uma máquina de ganhar dinheiro para Facebook, para Google e tudo isso. E eu vou te mostrar tanto a arquitetura dele, o design dele todo, toda a ideia de como ele funciona, e também vou te mostrar os scripts, o código que eu usei para deixar ele rodando. Ele é exatamente igual sistemas que você vai encontrar rodando em várias empresas por aí, na nuvem. Inclusive ele é mais sofisticado ainda, a versão final dele é mais sofisticada do que muitos sistemas que você vai encontrar em empresa rodando. Vamos lá então, primeiro entender a arquitetura lá no outro computador que eu vou precisar usar o iPad. Existe uma estratégia em qualquer rede social que você for que chama a estratégia de follow back. O que essa estratégia diz? Que se você tiver lá o teu perfil e você começar a seguir algumas pessoas, então vamos dizer que eu segui 4 pessoas aqui diferentes. Algumas dessas pessoas vão te seguir de volta. E aí o que você faz? Depois você pode continuar seguindo essas pessoas ou depois de um tempo você vai lá e deixa de seguir a pessoa, só que a maioria dessas pessoas vão continuar te seguindo. É uma estratégia muito comum na área de rede social para você crescer. É uma estratégia que vai contra os termos de serviços de praticamente todas as redes sociais, mas o pessoal usa. Inclusive no Instagram é muito engraçado. Tem pessoas da área de data science aqui do Brasil que começaram a seguir meus amigos de videogame, amigos que eu jogo Call of Duty juntos, que não tem nada a ver com data science. Então eu sei que esses perfis estavam fazendo essa estratégia de pegar a lista dos meus seguidores, das pessoas que eu sigo, de quem me segue, e seguir para ver se as pessoas seguiam de volta. Agora, o que isso importa pra gente? O que eu queria descobrir com essa estratégia é o seguinte: se com o Machine Learning eu conseguiria prever o seguinte, então a gente segue todo mundo aqui, só que a gente pode seguir de forma aleatória. Então, se tem 300 milhões de usuários no Twitter, a gente pode seguir completamente aleatório, ou a gente pode seguir usando uma estratégia. A minha ideia era ver se eu conseguia, com o Machine Learning, prever quais eram as pessoas das 300 milhões de pessoas que tem lá o Twitter, quais eram aquelas que tinham a maior probabilidade que se eu seguisse, elas me seguiriam de volta. Então, em vez de ser uma coisa aleatória, eu quero identificar os perfis das pessoas, as características das pessoas que se eu segui-las, elas vão me seguir de volta. Para aumentar a eficácia disso, eu podia seguir, na época, 400 pessoas por dia. Agora, se dessas 400 pessoas, se normalmente, aleatoriamente, 10% me seguissem, mas se com o Machine Learning eu conseguisse que 30% delas me seguissem de volta, logicamente eu iria atingir um número maior de seguidores antes do que se eu usasse a estratégia aleatória. Para fazer essa modelagem, eu usei um método chamado Two-Step Recommendation. O que significa isso? É um tipo de sistema de recomendação ou de previsão de conversão, alguma coisa assim, que você vai ter 2 passos. Então, por exemplo, lá na Upwork a gente tinha que recomendar quais eram os freelancers mais adequados para um determinado trabalho. Tinha, agora eu não lembro quanto, mas acho que são 7 milhões de freelancers que tem na Upwork. Só que o que acontece? Eu não posso pegar um modelo super pesado de machine learning e fazer o ranqueamento desses 7 milhões de freelancers para os outros não sei quantos milhares de trabalhos que tem todos os dias postados na plataforma. Seria muito grande computacionalmente, não vale a pena. Então por isso que a gente faz em 2 passos. O primeiro passo, nesse caso, é a seleção de candidatos e depois tem o segundo passo, que é o ranking. Deixa eu te explicar como é que funcionam essas 2 partes. Aqui no caso do Twitter, então, eu tenho potencialmente 300 milhões de usuários que eu posso seguir para eles me seguirem de volta. Só que, em vez de eu baixar esses 300 milhões, eu posso selecionar os usuários que eu quero tentar seguir de uma forma mais inteligente. Então, o que eu fiz? Eu fui atrás de alguns perfis, como por exemplo o perfil do Andrew Ng, o perfil do Kaggle e vários outros perfis de influenciadores da nossa área, e eu peguei uma lista dos últimos 5 mil pessoas ou das últimas 100 mil pessoas que tinham seguido esses perfis.
Por quê? A minha ideia é que essas pessoas têm uma chance maior naturalmente de querer me seguir por causa do assunto que eu falo, que é Data Science. Então, dessa maneira, eu já reduzi, vamos dizer aqui, para 2 milhões de pessoas. O que acontece? Geralmente esse passo de seleção de candidatos, ele é feito de uma forma muito barata, é uma seleção muito rápida de candidatos, porque a gente vai na hora do ranking realmente fazer a seleção mais pesada. É igual se você pensar, se você tem lá, vamos dizer que você trabalhasse para o Mercado Livre e você tem que recomendar os itens para as pessoas. Se a pessoa está vendo roupa, geralmente é melhor você selecionar apenas candidatos de roupa, né, da área de moda e tudo mais, para recomendar para aquela pessoa durante aquela sessão de acesso, do que você selecionar dos sei lá quantos milhões de itens que existem no Mercado Livre. Senão ia demorar muito, a pessoa ia acabar desistindo de fazer a compra. No ranking, a gente vai pegar lá os candidatos que a gente selecionou, a gente vai reordenar esses candidatos agora com mais features, com mais características, com a probabilidade deles virem a me seguir de volta, ou no caso, com a probabilidade de ser o produto que a pessoa quer comprar. Só que você re-ranquear, né, a gente chama de ranking ou re-ranking, re-ranquear 2 milhões de itens é muito mais fácil computacionalmente e estatisticamente do que você re-ranquear 300 milhões de itens. Então, por isso que a gente faz esses dois passos e você vai ver como é que isso foi implementado aqui nesse caso. Só que talvez você esteja pensando, Mário, tudo bem, só que onde que você conseguiu os dados, as labels, né, o alvo dos teus dados para isso? Como é que você conseguiu o alvo para você treinar um primeiro modelo? Então, num primeiro momento, o que eu fiz? Eu peguei lá dos perfis, vamos pegar aqui o do Andrew só como exemplo. Então, eu peguei lá milhares e milhares de candidatos de vários perfis que tinham vários seguidores. Então, eu fiquei com uma lista, joguei tudo lá num banco de dados SQL. Para cada uma dessas pessoas, eu tinha algumas características. Então, eu tinha quantas pessoas a pessoa segue, quantos seguidores a pessoa tinha, qual o tempo do registro, né? Qual a idade da conta da pessoa, quanto tempo faz que ela usa o Twitter, qual foi o último tweet que ela fez. Então, tinha várias características dela. O que eu fiz? Num primeiro momento, eu comecei a seguir essas pessoas aleatoriamente. Então, o meu sistema simplesmente ia lá, seguia essa pessoa aqui aleatoriamente, e depois de 24 horas, ele pegava e ele anotava se essa pessoa tinha me seguido de volta ou se essa pessoa não tinha me seguido de volta. Então, eu comecei a coletar dados aleatoriamente para que eu começasse a criar um banco de dados que eu pudesse usar então para treinar um modelo. Se você fez o meu curso, você deve lembrar da parte de Active Learning. Isso aqui não é bem um Active Learning no sentido que a gente coloca lá as labels manuais e tudo mais, mas de certa forma é uma amostragem aleatória com um certo mecanismo, né, uma regra de seguir essas pessoas e depois de um tempo, né, anotar se elas converteram, né, se elas se tornaram seguidores para mim ou não. Depois que eu criei então esse dataset, tinha mais ou menos 2.000 linhas e cerca de 9 a 19% das pessoas me seguiam de volta nesse esquema mais aleatório. Tá? Então a gente pode dizer que aqui eu tinha 2.000 linhas e cerca de 400, vamos dizer assim, exemplos positivos e 1.600 exemplos negativos. E aí eu treinei o primeiro modelo, que como você pode imaginar, foi um XGBoost. E agora que começa a parte divertida. Como eu tinha os dados dessas pessoas, as features, tudo mais, todas armazenadas num banco de dados, então eu fiz uma das implementações mais simples, muito parecida, inclusive, com a do vídeo lá que eu falei sobre você fazer o deploy de um modelo de machine learning para um banco de dados SQL. Então eu peguei esses 2.000 exemplos, treinei um modelinho lá, então vamos colocar aqui uma caixinha, um XGBoost, para prever quem ia me seguir, quem não ia me seguir. E aí eu apliquei esse XGBoost no meu banco de dados lá de características, que eu tinha, sei lá, 100, 200 mil pessoas que eu puxei daqueles perfis, dos perfis semente, vamos dizer, que eu puxei e guardei ali as features e tudo mais. Isso fez com que esse banco de dados tivesse uma coluna a mais com as previsões se a pessoa ia me seguir ou não. Então, cada pessoa, cada um das 200 mil perfis que eu tinha aqui, tinha agora uma previsão se ia me seguir ou se não ia me seguir. Então, vamos colocar aqui 0.5, 0.3, tudo mais. O que eu fazia com isso então? Eu fiz um sort. Então, eu ordenei isso
do maior para o menor. E aí eu tinha um script que ia pegar essas previsões e ia chamar a API do Twitter e ia seguindo as pessoas que estavam no topo dessa lista. Então, literalmente, recapitulando, treinei um modelo XGBoost com os 2.000 exemplos que eu tinha, apliquei esse modelo no banco de dados offline que eu tinha, guardei essas previsões, offline também, foi previsto tudo de uma vez, e depois eu peguei um script que ia chamando esse banco de dados, retornando as pessoas que eu não tinha seguido ainda, que tinham a maior probabilidade de me seguir de volta, e ele chamava um método na API do Twitter que ia lá e seguia a pessoa. Depois de 24 horas, vou colocar aqui 24 horas, ele ia lá e fazia o unfollow. Então deixava de seguir todo mundo e algumas dessas pessoas continuavam me seguindo. Usar esse método fez com que a taxa de follow back, vamos dizer, né, a taxa de conversão do meu modelo fosse de que geralmente, aleatoriamente, ela ficava entre 9 e 19, ela pulou para 25 a 30%. Dependia do dia, fim de semana, tal, se o modelo tinha acertado mais ou não. E só para deixar claro, esse foi o passo de ranking, né, naquele esquema do two-step que a gente falou. Ainda assim, essa implementação tem alguns problemas. Essa implementação que você vai encontrar na maioria das empresas, maioria dos casos, é uma implementação muito simples. Tem gente que nunca mais retreina esse modelo e acaba deixando assim. Mas essa implementação ela tinha dois problemas. As features iam ficando velhas. Então, quer dizer, se eu vi um usuário, se eu peguei o usuário e fiz o scrapping dele, peguei ele lá, joguei no meu banco de dados há 30 dias, então ele pode ter seguido mais gente, deixado de seguir mais gente, pode ter mudado as features dele e o meu modelo vai estar vendo o que aconteceu só quando eu peguei esse perfil lá há 30 dias. Então pode ser que a pessoa desativou o Twitter, pode ser que a pessoa fechou o perfil, pode ser que a pessoa, sei lá, tenha feito um monte de coisa e o meu modelo vai achar que o que ela está fazendo hoje foi o que ela fez há 30 dias. Então aqui nós temos um problema de feature decay, que a gente chama. Então, feature decay. Você vê que ainda bem que para ser cientista de dados não precisa ter caligrafia boa. O que acontece? Além disso, nós temos um outro problema. Eu via, e você vai ver o notebook que eu fiz de monitoramento, mas eu via que o meu modelo, com o tempo, ele ia perdendo performance. Então, vamos dizer que no primeiro dia, eu tinha lá, ele seguia, sei lá, ele achava pessoas que 28% delas me seguiam de volta. No segundo dia, continuava lá 28%. Daqui a pouco começava 26%, 25%, ia caindo isso. Então, quer dizer, o meu modelo ele estava perdendo performance com isso. Isso pode ser porque, por várias coisas, que os padrões que ele aprendeu estavam ficando defasados, que os padrões que ele aprendeu só se aplicavam a um grupo de usuários. Tem várias razões pelas quais um modelo perde performance pelo tempo, mas é muito comum. Praticamente todo modelo de machine learning vai chegar um momento que você tem que retreinar. Eu já vi modelos em produção que o pessoal não retreinava há 4 anos e continua lá funcionando, né? Ele não vai chegar a 0 de performance, mas se você quiser voltar à performance original, você tem que retreinar. Então esse era o segundo problema, que a gente chama geralmente de dataset shift, pode ser model drift, que a gente também chama, né? Aí você vai encontrar vários nomes, dependendo do tipo de mudança que houve nos dados. Como é que a gente pode fazer para corrigir isso então? E aqui eu vou te mostrar a forma final que chegou esse modelo. Para tentar te explicar o formato final de como é que esse modelo funcionava quase que em tempo real, né? As features eram em tempo real e tudo mais, eu vou criar aqui 3 caixinhas. Então vamos colocar uma caixinha aqui é para o modelo, uma caixinha aqui é para o script, que realmente seguia as pessoas, e a outra caixinha aqui, vamos dizer que era o model refresher, né? O model retrain. Então o que acontece? O script ele basicamente funcionava o seguinte: nesse momento eu criei uma aplicação, uma API que o script podia chamar essa API com uma lista de IDs. Então ele tinha lá uma lista de IDs que ele pegava daquele primeiro banco de dados. Então eu tinha um banco de dados, chegou acho que a ter 1 milhão e pouco, 2 milhões de usuários. Ele pegava a lista de IDs que estava ranqueada lá com os scores antigos, só que ele passava para esse modelo de XGBoost, ele chamava essa API
aqui do XGBoost. E o que esse serviço de Machine Learning, esse pontinho de deploy, ele fazia? Ele pegava features novas, então ele chamava a API do Twitter para pegar as features novas de cada pessoa, então quantas pessoas aquele usuário estava seguindo naquele momento, quando foi a última vez que aquele usuário tweetou e tudo mais, e aí ele pegava essas features e fazia as previsões. Quando ele fazia as previsões, ele mandava de volta 1000 previsões para esse script. Então o que esse script fazia? Pegava o top 4, acho que a cada 15 minutos era o top 4, e seguia lá dentro do Twitter para poder, enfim, para realizar o que a gente queria, né? Que era seguir as pessoas para elas seguirem de volta. Então, recapitulando, pegava as APIs novas, então a gente consertou o problema de feature decay aqui, porque as features eram exatamente as mais fresquinhas que tinham ali naquele momento que a gente estava fazendo a previsão, fazia o ranqueamento e mandava de volta o top ali para que o script pudesse seguir. Fora isso, eu não ia jogar fora as outras 1996 previsões. Então o que ele fazia? Ele ia nesse banco de dados, naquele banco de dados gigante de 2 milhões de usuários, e ele atualizava as previsões. Então ele pegava dessas 1996 pessoas, ele ia lá e atualizava as previsões. O que acontece? Dessa maneira, eu não só pegava as features mais frescas e não só tinha uma previsão praticamente com a melhor informação que eu poderia, mas eu também atualizava o banco de dados para que quando eu fizesse outra requisição daqui a 15 minutos por XGBoost, eu fizesse uma requisição de usuários que já têm um potencial maior, já atualizados, né, com a previsão atualizada. Porque tinha gente, por exemplo, que originalmente ia ter lá, sei lá, 80% de chance, que daqui a pouco, com as features novas, caíam para 0.3. Tinha gente que, sei lá, tinha 20% de chance e subia para 0.9, às vezes porque tweetou, voltou a usar o Twitter recentemente, seguiu um monte de gente e assim vai. Aí você fala, Mário, tá, mas e esse Model Retrain aqui, né? O que esse serviço fazia? Todos os dias, às 9 horas da noite, que é meia-noite, vamos dizer assim, para o computador, né? A meia-noite GMT, ele pegava os dados de um banco de dados que tinha quem eu segui desde o começo do projeto e tinha também as labels, então toda vez, a cada 24 horas, eu ia lá e eu via quem tinha me seguido de volta. Com o tempo eu mudei um pouco isso aqui, então basicamente, às 9 horas da noite, todo dia, esse script pegava o banco de dados de pessoas que eu tinha seguido, pegava quais eram as pessoas que estavam me seguindo, ele juntava, aliás, deixa eu fazer aqui que fica melhor. Então, ele pegava as pessoas que eu tinha seguido, as pessoas que estavam me seguindo, ele fazia um join, e isso aqui se tornava um dataset para eu retreinar o modelo. Então, eu tinha lá as features, eu tinha as labels desses usuários. No fim, eu tinha acho que 40 mil usuários que eu tinha seguido e tinha labels se eles me seguiram de volta ou não. O que ele fazia então? Ele retreinava esse modelo e jogava para um repositório, no caso, se você conhece a AWS, um repositório S3, basicamente um disco rígido, onde esse serviço aqui do XGBoost pegava todos os dias esse modelo novo para treinar. Então, todos os dias esse XGBoost aqui baixava da internet, baixava de um repositório o modelo novo, o modelo atualizado, depois das 9 horas, para poder passar um dia usando esse modelo, aí depois no outro dia ele ia lá, baixava o modelo novo e assim ia. Então eu tinha essa frequência diária de retreino, era um modelo que estava sempre atualizado. Às vezes é assim que acontece, às vezes não. A maioria das empresas não vai chegar a esse nível de sofisticação. Só que em empresas que têm modelos que são sempre atualizados automaticamente, essa é uma das maneiras. Então você pode, por exemplo, atualizar o teu modelo a cada 1 hora, a cada um dia, a cada 1 semana automaticamente. Claro que isso requer um monitoramento, então eu tinha lá um notebook onde eu monitorava, então se eu via que, sei lá, o modelo estava com uma queda de performance muito grande, eu podia retornar um modelo anterior, ou então eu podia retreinar manualmente o modelo, podia resolver de alguma maneira, mas na maioria das vezes esse pipeline aqui vai funcionar
indefinidamente, realmente só se der algum problema na pipeline de dados, na entrada de dados e tudo mais, ou se o padrão mudar muito, igual, por exemplo, na época aí da pandemia e tudo mais. Então, basicamente, essa é a ideia. É um sistema complexo, realmente. Se você precisar, assista de novo essa parte. Mas eu vou te mostrar, então, o código, né, os scripts que eu usei para colocar esse segundo modelo em produção. Se você quiser saber os detalhes realmente dessa implementação, então, meu XGBoost rodava num AWS Lambda. O script rodava numa instância lá, instância grátis, acho que é T2 Micro, alguma coisa assim, do Google Cloud, que é grátis para sempre, você pode deixar rodando qualquer coisa lá. E o retreino do modelo era no AWS Fargate, que é basicamente um sistema, esses dois aqui são o que a gente chama de serverless. E basicamente também usava um negócio chamado Event Bridge da AWS, para ele rodar todos os dias, né? E também usava o S3 como repositório e também o Google Cloud Storage, que é o S3 do Google, que é basicamente um disco rígido. Se tudo isso aqui não faz sentido para você, não se preocupe, são coisas da nuvem são serviços da nuvem que você pode usar. Mas basicamente isso. Mário, por que você misturou Google Cloud com a AWS? Porque eu tinha alguns créditos na AWS e alguns créditos no Google Cloud, então eu fui vendo o que ficava mais barato. Vamos então para o código para você entender como é que tudo isso foi implementado em Python. Então agora que você já entendeu como é que funciona a arquitetura, o conceito desse sistema, eu vou te mostrar os scripts. Começando pelo script da máquina principal, da máquina que começava a seguir as pessoas, que pegava as previsões e tomava as decisões de quem ela deveria seguir. Começando pelo loop principal desse código, você vê aqui que o nome do arquivo é fun_schedule_v19, simplesmente é a função do schedule, né, a função agendada versão 19, porque, como você deve imaginar, eu fiz várias e várias versões disso até chegar nesse estágio final. Então, tirando aqui o print da data que ele fazia para uma questão de log, isso aqui ficou rodando por vários e vários meses numa instância do Google Cloud, num computador na nuvem, igual se você deixasse rodando aí no seu computador, só que nesse caso fica na nuvem porque eu não queria deixar o meu computador rodando 24 horas por dia nisso aqui. E aqui eu uso a biblioteca Schedule que eu mostrei num outro vídeo sobre deploy de SQL. Você vê, eu usei aqui o Schedule every 900 segundos, ele rodava essa função. Essa função aqui, daqui a pouco eu vou te mostrar, mas ela pegava os seguidores do banco de dados e decidia quem que deveria seguir a cada 15 minutos. Então, a cada 15 minutos, ela seguia 4 pessoas e aí depois você vai entender todo esse resto aqui, esses argumentos. Além disso, o que ela fazia? Então, esse script ele rodava 4 funções para mim. A cada 15 minutos ele rodava essa follow new from DB para seguir as pessoas. A cada 15 minutos, junto praticamente com essa função follow new, ele rodava esse backup followed, que era o backup das pessoas que eu tinha seguido. Então você vai ver que em uma das funções eu vou jogar para um arquivo todas as pessoas que eu segui, para que eu tenha um controle, para que eu possa fazer a label, depois dizer, ó, eu tentei seguir essa pessoa, ela me seguiu de volta ou ela não me seguiu de volta. A cada 12 horas eu mandava ele fazer um backup de tudo, então de todos os scripts, de todos os arquivos importantes que eu tinha nesse projeto. A cada 6 horas, nesse caso, eu fazia o unfollow, então ele via quem que eu já estava seguindo há 24 horas ou mais e ele deixava de seguir. Mário, mas você fazia a cada 6 horas? Sim, por quê? Como a cada 15 minutos eu estava seguindo pessoas, então não é que exatamente ao mesmo tempo todo mundo era seguido e depois de 24 horas eu tinha que deixar de seguir todo mundo. Praticamente a cada 15 minutos, depois de 24 horas, eu teria que deixar de seguir 4 pessoas. Só que para não chamar tanta atenção da API, eu fazia isso a cada 6 horas, então ele pegava todo mundo que tinha completado 24 horas de seguir nas últimas 6 horas e deixava de seguir. Você vai ver tudo isso na função. Esse schedule run all, quando eu iniciei o script, ele rodou todas essas funções, mas depois ele entrava nesse loop, fazer uma coleta aqui só para dar uma limpada na memória com garbage collection do próprio Python, e ele a cada 1 segundo verificava se ele tinha que rodar alguma dessas funções que estava agendada. Basicamente um loop que ficava rodando a cada X tempo
cada uma dessas funções. Vamos então para essa função follow new from DB. O que essa função follow new from DB fazia então? Ela primeiro ia buscar no banco de dados, meu banco de dados chamava full, tá? Só um nome bobo de programação. É um banco de dados no SQLite, que é a forma mais simples e mais bem poderosa de você ter um banco de dados local. É simplesmente um arquivo que vai estar ali no mesmo diretório, pode estar em outro diretório, mas geralmente você vai deixar no mesmo diretório do teu projeto. E o que ele fazia aqui? Esse loop aqui é quando eu implementei uma estratégia Epsilon Greedy. O que é uma estratégia Epsilon Greedy? Basicamente, uma parte do tempo você vai explorar livremente o espaço ali que você tem de soluções. Então, no meu caso, uma parte do tempo eu ia seguir aleatoriamente as pessoas daquela estratégia que dava de 9 a 19% de sucesso. E uma outra parte do tempo eu ia seguir o meu modelo. Eu ia realmente ia chamar a API para seguir as pessoas que tivessem a maior probabilidade de me seguir de volta. Por que isso é importante? Porque eu queria não só explorar aquilo que o meu modelo já sabia, não queria só aproveitar o que o meu modelo já sabia, mas eu queria também explorar, dar um pouco de liberdade para tentar seguir pessoas que talvez o meu modelo não fosse seguir, mas que a gente pudesse descobrir novos padrões. É o famoso explorar e exploitar, O pessoal fala, vamos dizer, otimizar. Basicamente a mesma ideia quando você está modelando um jogo, por exemplo, um jogo de xadrez. Você pode, em parte do tempo, fazer a tua estratégia, o teu modelo seguir uma estratégia que ele diga, esse é o melhor movimento que você pode fazer, dado as peças do tabuleiro, mas em outros momentos você fala para ele seguir uma estratégia mais aleatória para que você possa descobrir novas jogadas. E essa foi a forma que eu implementei aqui. Tem várias maneiras de implementar isso, mas essa é uma delas. Então o que ele fazia? Ele ia lá no banco de dados, selecionava o ID e a probabilidade de seguir. Essa probabilidade aqui era dada pelo modelo de XGBoost lá que eu te mostrei. Pegava dessa follow preds, que é a minha tabela, somente as pessoas que eu ainda não tinha tentado seguir. E se tivesse, eu lembro que em uma parte do tempo eu deixei isso a 5%. Então 5% do tempo ele ia pegar aleatoriamente 1000 pessoas ali 1000 IDs de perfis, e 95% do tempo ele iria pegar ordenado pela probabilidade de que a pessoa fosse me seguir de volta, descendente. Então quer dizer, quem fosse mais provável de me seguir de volta, caso eu seguisse a pessoa, iria aparecer primeiro, e os 4 primeiros naquele período de 15 minutos seriam as pessoas que eu ia seguir naquele momento. Para que ele não seguisse alguém que eu já estava seguindo, eu pegava aqui da API as pessoas que estavam me seguindo, então o ID de todo mundo que tinha me seguido recentemente. Se fosse a hora dele usar as probabilidades do modelo, ele ia chamar aquele serviço que eu te falei, que fazia as previsões, com essa função getReRankedPreds, ele ia passar uma lista de IDs, nesse caso a lista de IDs é esse toFollow, que a gente pegou aqui do banco de dados. Então nosso banco de dados já era ranqueado anteriormente, pelos modelos que eu tinha desenvolvido anteriormente, e ele era também usado para tentar ajudar a gente a não ter que ficar fazendo previsões meio que aleatoriamente entre 2 milhões de pessoas. Então ele já tentava dar uma pré-ranqueada, vamos dizer assim. Esse time cutoff você pode ignorar, porque foi uma tentativa que eu fiz de só seguir pessoas que tinham tweetado recentemente. Funcionou, mas depois eu transformei numa feature do modelo. Então ele usava essa função getReRankedPreds, eu já te mostro o que essa função faz. E além disso, depois que ele recebia o resultado dessa toFollow, nesse caso eu botei o mesmo nome, mas aqui ele voltava uma lista com vários pares de ID e a previsão daquele ID. Então a gente tinha ID e a previsão para o ID das 1000 pessoas que a gente tinha coletado lá em cima. E aí o que acontece? Essa função updatePredsDB atualizava as previsões dessas pessoas no banco de dados gigantão que a gente usa para pegar os candidatos para depois passar para o reranker, tá? Como eu te expliquei na hora da arquitetura, uma forma de manter atualizada, de melhorar o ranking do banco de dados grandão sem precisar re-ranquear todo mundo desse banco de dados o tempo todo. Esse loop aqui é um loop muito simples, ele pegava todo mundo que tinha nessa lista retornada, de ID e previsão, e ele ia seguindo as pessoas que estavam com a maior probabilidade. Então ele pegava na API o usuário, e depois que ele seguia essa pessoa, ele atualizava
no banco de dados, colocava a bandeirinha aqui followed igual 1, para indicar que essa pessoa já tinha sido seguida. A gente já tinha tentado seguir essa pessoa, então ela não seria mais escorada, né? A gente não ia ranquear, não ia pedir mais previsão para o modelo sobre essa pessoa, porque seguiu, não seguiu, não segue mais. Depois de tudo isso, aqui o user-object-follow é o método que efetivamente vai chamar a API para seguir a pessoa. Eu anotava qual foi o horário que eu tentei seguir aquela pessoa, para eu ter uma ideia de quantas pessoas eu seguia por dia. Anotava a previsão para eu depois poder fazer uma análise e ver se o meu modelo estava degradando ou não, quão bom era o meu modelo. E eu escrevia tudo isso para um arquivo followed.gl. .jl. O que é isso aqui? É um JSON. Então JSON é basicamente um dicionário de Python, tá? Só que é um formato JavaScript. Então tinha lá o ID, tinha lá a previsão, um monte dessas chavinhas, e isso aqui era jogado para um arquivo JL, que é o JSON list, né? Uma lista de uma JSON lines, me desculpe, que é uma lista de várias linhas com um arquivo que chama um objeto JSON em cada linha. Aquela função getReRankedPreds, que é a função que pedia, né, as previsões, que atualizava as previsões, o que ela fazia? Ela recebia aqui uma lista de IDs e ela chamava um serviço lá no Lambda. Basicamente é uma API, a API do XGBoost, que eu vou te mostrar depois, que recebia essa lista de IDs, buscava as features e retornava para a gente os IDs com a probabilidade atualizada deles seguirem de volta, a probabilidade de conversão. Vou usar esse termo agora para falar dessa probabilidade do segue de volta, tá? A probabilidade de conversão. E aí ele pegava os IDs que ele encontrou, os IDs que ele não encontrou, atualizava. Se ele não encontrasse algum ID na API do Twitter, a probabilidade dessa pessoa ia para zero, a probabilidade de conversão, e ele então retornava ordenadamente as pessoas que tinham a maior probabilidade de converter. E o update PredsDB é muito simples, ele simplesmente se conectava ao nosso banco de dados e para cada pessoa que estava nessa lista toFollow, para cada ID de usuário, ele ia atualizar a probabilidade dessa pessoa converter em seguidor ou não. A outra função importante era a função unfollow. O que essa função fazia? Ela pegava todos os meus seguidores com essa chamada de API getFollowers, só que ela tinha que pegar 200 de cada vez só, provavelmente por causa de alguma limitação da API. E aí ela pegava o getFriends, que eram as pessoas que eu estava seguindo, e ela via quem que eu estava seguindo, que tinha se tornado meu seguidor, e quem que eu estava seguindo que não tinha se tornado meu seguidor. Ela abria a lista de pessoas que eu segui, então lembra o followed.jl que a gente criou lá em cima na follow new from DB? Essa aqui é a lista de pessoas que eu segui, e ela olhava se o momento em que estava rodando o script menos o momento em que eu segui a pessoa fosse maior do que 86.400 segundos, que é um dia, são 24 horas, ele ia e deixava de seguir a pessoa. E colocava aqui nesse outro arquivo followedback.jl, ele colocava o perfil da pessoa com uma label. Então com 1 se a pessoa me seguiu de volta e 0 se a pessoa não me seguiu. Com o tempo eu aposentei esse followedback.jl, eu achei uma outra API mais interessante para fazer isso, mas era assim que eu fazia as labels, determinava se eram exemplos positivos ou negativos no começo do projeto. E depois eu deixei ele registrando isso aqui porque não custava nada. Então basicamente essa era a lógica do sistema principal, o sistema que ficava rodando a cada 15 minutos para seguir pessoas novas. Vamos ver como é que funcionava o machine learning por trás disso. Esse aqui é o arquivo app.py, vou até fechar o outro, app.py é o arquivo principal que estava rodando no serviço de previsão do modelo. Então, o que acontece isso aqui? Isso aqui era uma API, eu simplesmente chamava essa API, entrava lá, chamava a API e mandava uma lista de IDs e recebia de volta a lista de IDs com previsões, tá? Nesse caso era no Lambda, então eu fazia internamente através de umas funções da AWS, mas é a mesma ideia de uma API. Eu só não fiz uma API aberta porque podia ser que alguém tentasse atacar, ficava muito vulnerável em questão de segurança. Então por isso que eu usei
os serviços internos da AWS para fazer a comunicação, mas você pode pensar nisso como uma API. O loop, a função principal dessa API era esse handler, e é o nome que a AWS fala para você usar mesmo. Ele tem esses dois argumentos, o event e o context, que recebe os objetos que você está chamando, que recebe o objeto. Por exemplo, quando eu mandava a lista de IDs, elas iam parar nesse objeto event, e aí eu abria isso, né, criava aqui esse objeto IDList. Então isso aqui você pode pensar como uma lista literalmente de um monte de números, com IDs de usuários, tá? Essa IDList, só que 1000 números no caso. Time cutoff a gente pode ignorar também, porque lembra que eu te falei que eu tentei usar uma época, depois eu transformei numa feature. O que ele fazia então? Ele carregava o modelo de texto. Isso aqui é um modelo pré-treinado de machine learning. Ele foi treinado em uma porrada de dados aí, e eu usava ele para pegar uma representação do texto do perfil das pessoas, para tentar, com essa representação, né, tentar achar algum padrão no perfil das pessoas que me ajudasse a prever se elas iam me seguir de volta ou não. Então, alguns padrões que eu achei, por exemplo, se a pessoa era um perfil que seguia coisa de criptomoeda, ela tinha menos chance de me seguir. Se a pessoa era um perfil que falava que era full stack, engineer, ou era cientista de dados, ou era algum tipo de pessoa ligada a software, a pessoa acabava tendo mais chance de me seguir. Não era uma feature super interessante, super forte, mas era uma feature que estava ajudando, então eu usava. E para isso eu pegava o modelo de teste, ou modelo de texto, ele estava salvo, né, aqui dentro no diretório onde rodava essa função lambda. Se você quer ir mais avançado, eu fiz um container do Docker e mandei isso lá para a AWS, tá? Então estava dentro desse container do Docker. Mas se você não sabe o que é isso, só pensa que estava numa pasta salva. Esse modelo estava salvo numa pasta dentro do computador onde estava rodando esse modelo. Essa função check updated model on S3, ela simplesmente olhava se tinha um modelo novo atualizado lá no S3. Lembra que tem uma função para retreinar esse modelo todos os dias? Então ela olhava se tinha um modelo novo, se não tinha, mantinha o modelo que já estava nesse computador. Se tinha um modelo novo, baixava o modelo novo antes de fazer as previsões. E aqui você vê os arquivos. Então eu salvei um deles é o PCA. PCA é um algoritmo de redução de dimensionalidade. Então basicamente ele pegava, se eu não me engano, esse modelo aqui de texto, ele transformava o texto numa array de 368 ou de 700 e poucos elementos. Só que como eu tinha poucos dados, isso era muita feature para o meu modelo. Então eu reduzi com o PCA. Não fazia grandes diferenças, tá? É mais por uma questão dele rodar mais rápido. Mas eu reduzi com o PCA, e aí eu tinha que transformar isso quando eu tivesse dados novos. Então, para cada dado novo que chegava, você vai ver o processo que eu fazia, a pipeline que eu rodava da modelagem. Então eu tinha que carregar esse PCA salvo, esse modelo que foi treinado, PCA que estava salvo, carregar o feature set, então a lista de features que eu ia usar, porque a API do Twitter retornava uma porrada de coisas, só que eu só queria usar um determinado número de colunas, né? Um determinado número de X, e aqui tinha um modelo que efetivamente era o modelo XGBoost. Então você vê que eu salvava 3 coisas, tá? Toda vez que o modelo era retreinado, eu tinha que salvar essas 3 coisas no S3, e era isso que ele verificava se estava atualizado. Essas 3 coisas aqui, o feature set não mudava, mas o PCA e o model eles mudavam. Você vê que está com pkl.z, porque é um pickle com joblib e tudo mais, igual eu te ensinei no outro tutorial sobre deploy. O que ele fazia então? Ele chama essa função getUserObjects. Isso aqui, você vai ver essa função que eu vou te mostrar, mas ele chama a API do Twitter para pegar as features dos usuários mais atualizadas possível. Então a feature do usuário a 1 minuto. E aí ele cria umas features que eu vou te mostrar também, umas features novas baseado nos dados que ele tirou dessa API. E aqui eu vou passar o modelo de texto e tal, você vai ver exatamente como é que isso funcionou. E ele retorna o Xspread, retorna as features, né, o data frame, igual você pega lá do Titanic, quando você faz um projeto que você tem lá o teu data frame com as features e o Y. Então ele pega as features aqui e ele vai passar para a função predict proba do XGBoost para pegar as probabilidades de cada uma dessas linhas, né, das 1000 linhas, dos 1000 usuários que eu quis a previsão.
Tendo isso aqui, ele vai transformar numa série do pandas só para ele poder botar num dicionário e aí ele retorna como um JSON. Então, essa função, eu chamava a API, ela retornava o ID da pessoa com uma probabilidade. O ID da pessoa com uma probabilidade e assim vai para os 1000 usuários. Se ele encontrasse os 1000 usuários, ele retornava isso aqui. Basicamente uma lista de probabilidades identificadas pelo ID do usuário. Vamos ver então essas funções, como é que funcionavam. O Check Updated Model, ele acessava o S3, que é o sistema lá de guardar arquivos. Basicamente você pode pensar como um disco rígido na nuvem da AWS, igual o Google Drive, por exemplo, só que mais profissional. Se a gente já tinha um modelo, ele via se esse modelo tinha sido modificado ou não lá no S3. Se tinha sido modificado, ele ia e baixava esses 3 arquivos para a gente. Como eu te falei, o feature set não mudou, mas se mudasse ele também baixaria para não ter problemas. Get User Objects, que é a função que ele usava para pegar as features dos usuários atualizadas, para não ter aquele problema de feature decay. Ele ia lá, chamava a API do Twitter e retornava as características desses usuários. Então aqui você tinha um JSON para cada usuário com o ID, número de seguidores, então N followers, N friends, acho que é o número de pessoas que esta pessoa seguia e assim vai. Várias informações de cada usuário. Fazendo isso, ele transformava tudo num data frame e ele retornava esse data frame. E aqui ele verificava se a pessoa já estava me seguindo. Então, se a pessoa já estivesse me seguindo, não fazia sentido eu segui-la para ela me seguir de volta. Então, ele ignorava, ele removia todos esses exemplos. Essa função create features pegava esse data frame bruto e ele ia criar algumas features para a gente. Então ele calculava qual é o tamanho da descrição. Geralmente usuários que não tinham nada na descrição do perfil, eles tinham uma chance menor de me seguir de volta. Então aqui essa era uma feature do modelo. Qual é a idade da conta? Então quanto tempo faz que a pessoa tinha essa conta? Às vezes pessoas com contas mais novas estavam procurando mais gente para seguir. Então podia ser que isso melhorasse a probabilidade, né? Podia ser que essas pessoas valessem mais a pena de eu tentar seguir. E assim as outras features, algumas colunas eu transformava em número inteiro, tudo mais. Isso aqui é basicamente uma função para pegar dados brutos e criar algumas features nos dados novos que a gente vai prever. Se são dados que a gente não sabia, a label são dados, vamos dizer assim, do dataset de teste, né? Como a gente fala quando a gente está aprendendo. Depois de pegar essas features numéricas, eu pegava aquele modelo pré-treinado de texto e fazia a codificação das descrições. Então, para cada usuário, eu ia ter lá os vetores, né? A representação do texto da descrição. Passava isso pelo PCA, pca.transform. Se você já usou scikit-learn, isso aqui não é novidade para você. E depois eu criava as colunas do PCA. Isso aqui é mais para o Pandas não me encher o saco. Eu jogava dentro do mesmo data frame ali das features numéricas, criava uma coluna para cada coluna do PCA. E o número de componentes que eu usava no PCA era tunado, foi tunado lá quando eu criei o primeiro modelo. Isso aqui retornava então esse df_nums, que na verdade era um data frame só com features numéricas. Então, tanto as de texto tinham sido transformados para número e as features numéricas como número de seguidores e tudo mais, apesar de eu não criar aqui, é porque elas já retornavam na API do Twitter no formato que eu queria, no formato que eu ia passar para o modelo, por isso que elas não são criadas. Voltando aqui para essa função principal, fazia a previsão e retornava um objeto JSON, que a gente pode pensar como um dicionário de Python, só que em outra linguagem, JavaScript. O último script que eu quero te mostrar é o script que retreinava esse modelo diariamente. Então tem lá um serviço da AWS que você pode agendar uma função para rodar a cada X período. O Google também tem isso, geralmente toda nuvem tem. Então todos os dias, às 9 da noite, que é o 00, né, a meia-noite, GMT, a meia-noite do horário coordenado universal, qualquer coisa dessas, ele ia lá e rodava esse script aqui que eu vou te mostrar. E como você pode ver, a única função que eu chamava nele era o train new model, que ele iria treinar um novo modelo e jogar lá no nosso repositório para que a última função, aquele script que eu acabei de te mostrar, pudesse usar para fazer previsões. Vamos ver então o que essa train new model estava fazendo. Ela é essa função aqui. Então a primeira coisa que ela fazia era pegar os arquivos do S3. Que arquivos são esses?
ela pegava esse followed, lembra desse followed de quando eu te mostrei o script principal? Que cada linha dele é um objeto JSON com as informações dos perfis que eu tinha tentado seguir. Aqui eu tenho uma lista de todas as pessoas que eu tentei seguir desde o começo do projeto. E depois eu criei uma função que ele pegava o getFollowerList direto do Twitter. Então ele ia lá no Twitter e no momento em que ele estava retreinando o modelo, ele via quem tinha me seguido de volta. Então tanto quem tinha me seguido lá atrás e continuava me seguindo, quanto quem tinha me seguido na última hora, mesmo que fizesse menos de 24 horas que eu tinha tentado seguir aquela pessoa, ele já considerava como uma label positiva, para ajudar o modelo a tentar pegar mais rápido esses padrões e a ficar mais atualizado, mais potente. Para uma questão só de registro, ele retornava quantos seguidores eu tinha, quantas pessoas eu tinha seguido e tudo mais. E aqui tem uma parte interessante das labels, que é o seguinte: se não fazia 24 horas que eu tinha seguido a pessoa e a pessoa não me seguia, eu excluía dos dados de treino. Por quê? Porque ainda não tinha dado tempo, vamos dizer assim, da pessoa ver que eu segui e me seguir de volta. Então eu considerava que um exemplo negativo só era realmente negativo se a pessoa tivesse passado 24 horas e ela não tivesse me seguido de volta. E uma outra coisa que eu fazia que era muito interessante é o que eu estava te falando. Se a pessoa me seguiu, mesmo que fizesse menos de 24 horas que eu segui ela, eu considerava um exemplo positivo para ajudar o modelo a pegar esses padrões mais rápido. Aqui eu usava uma função createFeatures, que é muito parecida com aquela função que você viu no outro script, basicamente criando as features que eu ia usar, só que dessa vez para treinar o modelo. Essas features eram criadas não para as pessoas que eu estava tentando prever para poder seguir, mas para as pessoas que eu já tinha tentado seguir para poder retreinar o meu modelo. Removi algumas colunas aqui, como por exemplo a probabilidade de que eu tinha seguido, né, o tempo desde que eu tinha seguido e lógico, o target também e os IDs. Esse HParams aqui são os parâmetros do XGBoost, então Max Depth, Learning Rate, tudo mais que eu tunei lá atrás, há meses, logo que eu comecei o projeto. E aí eu usava tanto o modelo de texto, também é o mesmo modelo que estava salvo naquela outra função, está salvo nessa função. Mais uma vez, se você é mais avançado, dentro do Docker, dentro do container, tem esse modelo. E aí eu treinava um PCA, o número de componentes, deixa eu ver aqui, que eu usava era 26 componentes, tunado também, não é nada especial esse modelo, era o que funcionava melhor no dataset lá que eu tunei. E ele fazia a codificação das descrições, nesse caso eu usava o Fit Transform para poder treinar esse PCA, né, esse gerador desses componentes para reduzir essa dimensionalidade. Eu fazia um login aqui da variância explicada pelo PCA, só para eu ter uma ideia se ele estava fazendo alguma coisa ou não. E eu criava novamente essas colunas no meu data frame para fazer o treinamento. Aqui é o XGBoost, esse aqui você já deve ter visto em algum lugar, que é o objeto do XGBoost com 1000 árvores e todos aqueles parâmetros que eu tinha tunado lá naquele HParams, naquele dicionário. Fazer o fit. E aí chega a parte interessante, que é if save model. Então eu tinha um true false lá quando eu chamava a função. O tempo todo essa função foi true, só quando eu testei que ela foi false, porque enfim, eu precisava testar com ela false. E aí ele faz o joblib.dump do modelo, do PCA e das colunas que eu usei para treinar, na mesma ordem que eu usei para treinar, e ele salva o objeto do modelo, o objeto do PCA e o feature set, e depois ele manda esses arquivos para o S3. Então você vê que aquele processo de deploy que eu te mostrei mesmo, você treina o modelo, você salva o modelo, a pipeline toda que você vai usar. Você pode falar, Mário, por que você não usou aquela função make pipeline? Eu acho que eu esqueci aqui, eu fui fazendo e não usei, mas daria na mesma usar. Seria até melhor porque salvaria tudo em uma coisa só, né? Mas por alguma razão técnica na hora da implementação eu não usei. Se você quiser ver aqui, ó, createFeatures, a função é muito parecida com aquela função que eu te mostrei no outro script. A diferença é que aqui eu removo algumas colunas. Lá eu não preciso remover, por quê? Porque eu pego o feature set, que é a lista de features, e eu seleciono apenas essa lista de features do data frame que ele me retorna. Então é só uma forma diferente de selecionar colunas, tá? Aqui eu fazia o drop, lá eu simplesmente selecionava as que eu queria. A getFollowerList também é uma coisa muito parecida
com as que você já viu nos outros scripts, chamava a API e pegava a lista das pessoas que estavam me seguindo, e o get files from S3, ele basicamente fazia o download desse followed.jl.gz, que é a lista de pessoas que eu tinha seguido. O send files do S3, ele simplesmente pegava e mandava os arquivos que eu tinha acabado de treinar do modelo e tudo mais para o S3. Então, basicamente, eu sei que ficou um vídeo bem pesado, porque realmente é um sistema inteiro de machine learning. Não sei se alguém alguma vez já mostrou um sistema inteiro de machine learning real, né, essa bagunça toda que é para fazer as previsões. Mas basicamente, se você assistir mais algumas vezes, eu acho que você vai aprender muito, porque esse é o end-to-end de um sistema bem mais sofisticado de machine learning em produção que funcionou. Para você ver os resultados, aqui eu tenho da hora que eu parei de usar esse modelo, essa já era a última versão. Ele estava dando, você pode ver, ó, geralmente acima de 30% de pessoas seguindo de volta. Então esse modelo em tempo real, sem feature decay, com o retreino do modelo, ele valia muito a pena, porque ele realmente dava uma performance muito boa. E você vê que ele variava por dia, mas era assim que eu monitorava se tinha alguma coisa errada. Então eu tinha uma linhazinha aqui para ver quando ele estava caindo abaixo de 30%, mas eu entrava todo dia, baixava os dados e via quantas pessoas tinham me seguido de volta. É uma forma de monitorar. Se fosse um sistema mais profissional, eu provavelmente teria criado uma forma mais automática de monitorar, mas a maioria dos casos de empresas que não são realmente muito especializadas em Machine Learning e Data Science, você vai monitorar dentro de um Jupyter Notebook, principalmente quando você estiver fazendo teste AB. Basicamente, essa é a ideia. Espero que você tenha gostado. Se inscreva no canal, deixe o seu like e compartilhe esse vídeo aí com quem tem curiosidade de saber como é que funciona um sistema de Machine Learning na prática. Um abraço e até a próxima.